Imagine acordar num sábado de manhã e encontrar a diretora da escola do seu filho preparando café na sua cozinha. Ela olha para você e diz: "Precisamos conversar. É urgente." O que passou pela sua cabeça agora, medo, curiosidade? Porque o que aconteceu depois dessa manhã mudou completamente a vida desse pai solteiro. E vai mudar também a forma como você enxerga seus próprios desafios. Se você quer descobrir histórias reais que tocam o coração e trazem lições poderosas para o seu dia a dia, deixa aquele like agora e se inscreve no canal, ativando o sininho. Porque toda semana eu trago histórias como essa que vão te fazer refletir, se emocionar e sair daqui com uma visão completamente diferente da vida. Agora vamos descobrir o que a diretora estava fazendo ali. Rodrigo, 34 anos, pai solteiro do pequeno Lucas, de 7 anos. Há 2 anos, desde que sua esposa partiu sem explicações, Rodrigo carrega o peso de ser pai e mãe ao mesmo tempo. Trabalha como técnico de informática, conserta computadores durante o dia e à noite ele conserta a própria vida, tentando encaixar as peças que faltam. Lucas é uma criança quieta, tímida. Na escola, raramente fala. Os professores dizem que ele é introspectivo. Rodrigo sabe que é mais que isso, é a ausência, o vazio que uma mãe deixa quando vai embora. A rotina é sempre a mesma. Acordar às 6 da manhã, preparar um café rápido, acordar Lucas com delicadeza, vestir o uniforme da escola nele enquanto o menino ainda está sonolento, deixá-lo na escola às 7h30, sempre com aquele beijo na testa e um te amo, filho, que Lucas responde com um aceno tímido. Trabalhar o dia inteiro, consertando placas Mi, formatando sistemas, recuperando arquivos perdidos, buscar Lucas às 5 da tarde e ver o menino saindo sozinho do portão, enquanto outras crianças saem em grupos rindo, jantar rápido, algo prático, simples, ajudar com a lição de casa, que Lucas faz em silêncio, banho, escovação de dentes, história para dormir que Rodrigo lê com a voz cansada. E então, o silêncio ensurdecedor da casa vazia, só ele e seus pensamentos, só ele e suas dúvidas. Será que está fazendo certo? Será que Lucas sente falta da mãe? Será que ele é suficiente? As perguntas martelam na cabeça todas as noites, até que o cansaço finalmente o vence e ele adormece no sofá, sozinho. Mas o que Rodrigo não sabia é que Lucas vinha guardando um segredo na escola, um segredo que estava prestes a vir à tona, de uma forma que ele jamais esperaria. Sexta-feira à tarde, 4h. Rodrigo está finalizando o conserto de um notebook, testando se o novo HD está funcionando perfeitamente, quando o celular vibra no balcão. Um número que ele reconhece imediatamente é a escola. O estômago dele se aperta. Ligações da escola nunca são boas notícias. Ele atende com o coração já acelerado. Alô, do outro lado da linha, uma voz feminina, calma, mas séria. Senhor Rodrigo? Aqui, Helena, a diretora da escola do Lucas. Helena, ele já a viu algumas vezes. Sempre simpática nas reuniões de pais, sempre atenta. Mas por que ela está ligando? Boa tarde, diretora. Aconteceu alguma coisa? Preciso falar com o senhor sobre o Lucas. Poderia passar aqui amanhã de manhã? É importante. O tom dela não é alarmante, mas também não é casual. É aquele tipo de seriedade que te faz imaginar 1000 coisas. Ele se machucou, está tudo bem? Ele fez alguma coisa? Rodrigo sente o pânico subindo. Não é nada grave nesse sentido, Helena responde. Mas é algo que precisamos conversar pessoalmente. Prefiro não falar por telefone. O senhor pode vir amanhã por volta das 8? Claro, eu estarei aí. A ligação termina. Rodrigo fica parado, segurando o celular, a mente disparando. O que poderia ser? Lucas sempre foi um menino comportado, nunca causou problemas serias sabranotas. Comportamento a outros alunos? A tarde passa num borrão. Ele busca Lucas, que entra no carro quieto como sempre, mochila nas costas, olhando pela janela. Como foi a escola hoje, campeão? Boa, Lucas responde, monossilábico. Aconteceu alguma coisa? Tudo bem lá? Tudo. A noite é tortuosa. Rodrigo tenta assistir televisão, mas não consegue se concentrar. Tenta ler, mas as palavras dançam na página. Olha o relógio. 10 da noite, meia-noite, 1 da manhã. Vera de amlada, vera do outra trust dama. O que será que a diretora quer falar? 4h30. Finalmente exausto, ele adormece. Mas nada, absolutamente nada, poderia preparar Rodrigo para o que ele encontraria ao acordar naquela manhã de sábado. Sábado,
7:30 da manhã. Rodrigo desperta lentamente ainda na névoa do sono insuficiente. Há um cheiro no ar, um cheiro que ele não sentia há anos. Café fresco, não aquele café requentado do micro-ondas, mas café fresco, recém-passado. E tem mais, ovos mexidos, pão torrado, manteiga derretendo. Por um segundo confuso, entre sono e vigília, ele pensa estar sonhando. Ou talvez tenha voltado no tempo, para quando ainda havia alguém cuidando da casa, quando ainda havia vida pela manhã. Ele esfrega os olhos, confuso, o cheiro continua, não é sonho. Ele levanta da cama, ainda de pijama amassado, cabelo despenteado, descalço. Desce as escadas devagar, cada degrau aumentando sua confusão. A cozinha está iluminada. Há movimento lá, alguém está na sua cozinha. Ele chega à porta da cozinha e o que vê o paralisa completamente. Helena, a diretora da escola, tá ali, na cozinha dele, usando um avental, daqueles que estavam pendurados há meses sem uso. Ela está na frente do fogão, mexendo ovos numa frigideira, como se fosse a coisa mais natural do mundo. A cena é tão surreal que o Rodrigo fica ali parado, processando, tentando entender se ainda tá sonhando. Helena Xavier, a espátula na mão, e sorri. Bom dia, Rodrigo. Ele abre a boca, mas nenhum som sai. Desculpe a invasão. Ela continua, tranquila. A porta dos fundos estava entreaberta. Você realmente deveria trancar melhor à noite. Mas eu precisava falar com você antes que o Lucas acordasse, e achei que seria melhor fazer isso enquanto prepara um café da manhã decente. Parece que vocês andam se alimentando mal. Rodrigo finalmente encontra a voz. Como você, porque você está... Senta. Helena interrompe suavemente, apontando com a espátula para a cadeira. Por favor. É sobre seu filho. E sobre você também. Ela serve 2 xícaras de café, coloca uma na frente dele, e então, com um movimento cuidadoso, coloca sobre a mesa uma pasta marrom. Rodrigo senta-se mecanicamente, as pernas fracas, o coração batendo forte. Helena abre a pasta com uma lentidão quase cerimonial. Dentro dela, dezenas de folhas, todas com desenhos. Desenhos infantis, feitos com lápis de cor e giz de cera. Rodrigo pega o primeiro com mãos que começam a tremer. É um desenho simples, mas devastador na sua simplicidade. Um homem sozinho, sentado numa cadeira, com um rosto enterrado nas mãos. A figura é pequena, perdida no meio da folha branca. Ele pega outro. Uma casa, apenas uma casa, com janelas escuras, sem luz alguma, sem ninguém dentro. Outro desenho. Uma criança pequena, segurando a mão de uma sombra. Apenas uma sombra, uma forma escura e indefinida, onde deveria haver uma pessoa. Rodrigo sente o coração disparar. Suas mãos tremem segurando os desenhos do filho. E então Helena diz algo que faz o mundo dele desabar. Rodrigo. Ela começa, a voz baixa, mais firme. Nas últimas 6 semanas, o Lucas tem passado todos os recreios sozinho. Ela faz uma pausa, deixando a informação penetrar. Ele não brinca com as outras crianças. Não corre pelo pátio. Não joga bola. Ele senta debaixo da árvore grande perto do portão e desenha. Folha após folha, ele desenha. Rodrigo olha para os desenhos espalhados sobre a mesa. Deve haver umas 30, 40 folhas ali. Os professores tentaram incentivá-lo a brincar. Helena continua. A professora de educação física tentou incluí-lo nos jogos. Ele sorri, agradece educadamente, mas sempre volta para debaixo da árvore. Sempre volta para os desenhos. Ela empurra mais desenhos pela mesa. Rodrigo os examina, um por um. Todos contam a mesma história. Solidão, ausência, tristeza, em forma de lápis de cor. A psicóloga da escola conversou com ele na semana passada. Helena explica. O Lucas não é agressivo, não é problemático, pelo contrário. Ele é educado demais, quieto demais, contido demais para uma criança de 7 anos. E quando ela perguntou sobre os desenhos, sabe o que ele disse? Rodrigo balança a cabeça, incapaz de falar. Ele disse: eu desenho como eu me sinto por dentro. As palavras caem sobre Rodrigo, como um peso imenso. Helena se inclina para a frente, os olhos gentis, mas determinados. Rodrigo, o Lucas não está bem. Ele está carregando algo pesado demais para a idade dele. E eu percebi que você também está. Mas ele nunca me disse nada. Rodrigo murmura, a voz rouca. Ele sempre parece bem em casa. Quieto, mas bem. Porque você também não diz nada para ele? Helena responde suavemente.
Crianças são esponjas emocionais, Rodrigo. Elas absorvem tudo que está ao redor. O Lucas está tentando ser forte porque vê você tentando ser forte sozinho. Ele está te protegendo da mesma forma que você acha que está protegendo ele, escondendo a dor, guardando tudo por dentro. O silêncio que se segue é ensurdecedor. Rodrigo olha para os desenhos espalhados sobre a mesa, cada um deles um grito silencioso de socorro que ele não soube escutar. E então, pela primeira vez em 2 anos, ele ali na frente daquela mulher que mal conhece, sentado em sua própria cozinha com os desenhos do filho, espalhados pela mesa. Rodrigo, desaba. As palavras saem atropeladas, 2 anos de silêncio jorrando de uma vez só. Ela saiu para comprar pão, ele começa, a voz quebrando, numa manhã de domingo, disse que ia até a padaria e voltava logo. O Lucas estava assistindo o desenho. Eu estava lavando a louça do café. Ela saiu e nunca mais voltou. Ele enxuga os olhos com as costas da mão. Eu esperei 1 hora. 2 horas. Liguei pro celular dela, só dava caixa postal. Comecei a ligar pros hospitais achando que tinha acontecido alguma coisa, nada, 4 horas. Liguei pra mãe dela, pros amigos. Ninguém sabia de nada. Então eu subi pro quarto e vai o Bill Hit. Tava em cima da cômoda, dobrado. Não consigo mais. Desculpa. Só isso. 4 palavras. Helena escuta em silêncio, sem interromper. As primeiras semanas foram, não sei nem descrever. Eu tinha que explicar pro Lucas onde a mãe estava, mas como explicar algo que eu mesmo não entendia? Disse que ela tinha viajado, que ia voltar logo. Mas ela nunca voltou. Nunca mais deu notícia. Nunca ligou. É como se a gente não existisse mais pra ela. Ele pega outro desenho, olha pra ele. Eu trabalho o dia inteiro tentando não pensar. Conserto computadores. Resolvo problemas técnicos, porque são problemas que eu consigo resolver, sabe? Mas à noite, quando o Lucas dorme, eu sento naquele sofá, e a casa fica tão silenciosa, que eu escuto meu próprio coração batendo. E eu penso, será que eu sou suficiente? Será que eu estou falhando com ele? Eu tento ser forte, tento seguir em frente, mas é como estar se afogando em câmera lenta. As lágrimas escorrem livremente agora. Eu olho para ele às vezes e vejo nos olhos dele a mesma pergunta que eu não consigo responder. Por que ela foi embora? O que foi que a gente fez? E eu não sei, Helena. Eu simplesmente não sei. Quando ele termina, exausto, como se tivesse corrido uma maratona emocional, Helena estende a mão sobre a mesa e pousa levemente sobre a dele. E então ela diz algo que ninguém jamais havia dito a Rodrigo. Algo tão simples, mas tão poderoso, que mudaria tudo. Rodrigo, Helena diz com uma suavidade que carrega peso, você não precisa ser perfeito. Você só precisa estar presente. De verdade. Ela aperta a mão dele gentilmente. Eu sei exatamente como você se sente porque eu já estive aí. Rodrigo a olha, surpreso. Fui mãe solteira por 8 anos. Helena conta. Minha filha hoje tem 16 anos, tá no ensino médio, linda, inteligente, cheia de vida, mas não foi sempre assim. Ela serve mais café para os dois, como se esse ritual simples pudesse suavizar a dureza da conversa. Meu casamento terminou quando ela tinha 8 anos. O pai dela não foi embora como sua esposa, mas o efeito foi o mesmo. Ela estava lá, mas não estava. E quando finalmente se foi de vez, foi quase um alívio, mas o peso veio depois. Helena olha pela janela, para o quintal, onde o sol da manhã começa a brilhar. Eu trabalhava em 2 empregos. Dava aula de manhã e fazia consultoria à tarde. Tentava ser mãe perfeita, profissional perfeita. Tentava compensar a ausência dele sendo 2 pessoas ao mesmo tempo. E sabe o que aconteceu? Eu quase perdi minha filha. Como assim, Rodrigo? Pergunta. Não fisicamente, Helena explica, mas emocionalmente. Ela começou a se fechar. Ficava trancada no quarto. Não falava comigo. Eu achava que era adolescência. Mas era mais que isso. Até que um dia, uma professora me chamou na escola e fez exatamente o que eu tô fazendo com você agora. Ela me mostrou uns textos que minha filha tinha escrito, textos sombrios, cheios de solidão, e ela me disse algo que mudou minha vida. Sua filha não precisa de uma mãe perfeita. Ela precisa de uma mãe presente. Rodrigo sente cada palavra penetrando fundo. Eu aprendi da forma difícil que pedir ajuda não é fraqueza, Rodrigo. É sabedoria. Que se abrir não é vulnerabilidade, é coragem. E que crianças não precisam de pais perfeitos. Elas precisam de pais humanos, que erram, que choram, que têm medo, mas que estão ali, de verdade. Helena então abre a bolsa e tira um panfleto.
A escola tem um grupo de apoio para pais solos. Nos reunimos a cada 2 semanas. Há uma psicóloga que a atende gratuitamente. E mais importante, há uma comunidade de pessoas que entendem que estão passando exatamente pelo que você está passando. Ela coloca o panfleto na frente dele. Deixa eu te ajudar, Rodrigo. Deixa a gente te ajudar. E principalmente, conversa com o Lucas. De verdade. Sobre a mãe, sobre como você se sente, sobre tudo. Crianças são mais fortes do que a gente imagina. Elas conseguem lidar com a verdade. O que elas não conseguem lidar é com o silêncio. Nesse momento, eles escutam passos pequenos nas escadas. Lucas está acordando. Rodrigo enxuga rapidamente os olhos, tenta sair. Helena se levanta e volta para o fogão, como se nada tivesse acontecido. Lucas aparece na porta da cozinha, de pijama de Super Harry, cabelo bagunçado, esfregando os olhos. Ele para no último degrau ao ver a cena. A diretora da escola, na cozinha dele, com um pai. Por um breve instante, o medo atravessa o rosto pequeno. Estou em apuros. A expressão dele parece perguntar. Mas Helena se vira com um sorriso enorme, caloroso, genuíno. Bom dia, Lucas. Que bom que você acordou. Vim tomar café da manhã com vocês. Espero que não se importe. Seu pai me disse que você gosta de ovos mexidos. Fiz bastante. O menino olha para o pai, buscando confirmação, tentando entender o que está acontecendo. Rodrigo, com os olhos ainda úmidos, mas com um sorriso verdadeiro, o primeiro sorriso verdadeiro em muito tempo. A cena. Tudo bem, filho. Vem, senta com a gente. A diretora Helena é muito legal. Lucas se aproxima devagar, ainda desconfiado, mas intrigado. Helena serve um prato para ele, com ovos mexidos, torradas, geleia. Você gosta de suco de laranja? Ela pergunta. Gosto, Lucas responde baixinho. Ótimo. Eu também. Somos um time, então. Os três se sentam à mesa e algo acontece. Algo que não acontecia naquela casa há muito, muito tempo. Conversa. Conversa de verdade. Lucas, Helena começa. Me disseram que você gosta muito de desenhar. O menino acena mastigando torrada. Eu adorava desenhar quando tinha sua idade, ela continua. Desenhava castelos, dragões, super-heróis. O que você mais gosta de desenhar? Lucas hesita, olha pro pai. Rodrigo sorri encorajador. Eu desenho coisas que eu sinto, o menino responde. Isso é muito legal. Helena diz, com sinceridade. Os melhores artistas desenham o que sentem. Aposto que seus desenhos são incríveis. Depois que Helena se despede, com um abraço caloroso em Rodrigo e um carinho no cabelo de Lucas, com a promessa de que Rodrigo viria à primeira reunião do grupo na quarta-feira à noite, pai e filho ficam sozinhos. A casa está quieta novamente, mas é um silêncio diferente. Não é mais o silêncio pesado e sufocante de antes. É um silêncio cheio de possibilidades. Rodrigo olha para o filho, que está espalhando os lápis de cor na mesa da sala. Ele sabe que este é o momento. Não pode mais adiar. Não depois de tudo que Helena disse. Não depois de ver aqueles desenhos. Ele se senta no chão, ao lado do filho. Lucas, ele começa, e a voz já está embargada. Posso te perguntar uma coisa? Pode, pai. Você está feliz? O menino para de desenhar. A mão com o lápis azul fica suspensa no ar. Ele olha para o pai com aqueles olhos grandes, fundos, velhos demais para a idade que tem. E hesita. Rodrigo vê a luta interna acontecendo ali. A vontade de proteger o pai contra a necessidade de ser honesto. E então, com uma sinceridade devastadora que só as crianças conseguem ter, Lucas responde. Eu sinto sua falta, pai. Mesmo você estando aqui... As palavras atravessam o peito de Rodrigo como uma flecha certeira. Lucas continua, a voz quase um sussurro. Você sempre está em casa, mas parece que está longe. Igual a mamãe antes de ir embora. Ela estava aqui, mas estava longe também. E agora você está longe, mesmo estando perto. Rodrigo sente o mundo parar. Cada palavra do filho é uma revelação dolorosa de algo que ele sabia, mas se recusava a ver. Eu não quero que você vá embora também, Lucas diz. E uma lágrima escorre no rostinho dele. Eu fico quieto, para você não ficar bravo. Eu não falo da mamãe porque você fica triste, mas eu sinto falta dela. E sinto falta de você, dos dois. Ao mesmo tempo, Rodrigo não aguenta mais. Ele pega o filho no colo, aperta forte, e pela primeira vez desde que sua esposa partiu, chora na frente dele. Não esconde, não finge força, não põe uma máscara, apenas chora. E Lucas chora também. E ali no chão da sala, entre lápis de cor e desenhos espalhados,
Dois corações começam finalmente a se curar. Me desculpa, filho, Rodrigo sussurra entre lágrimas. Me desculpa por ter estado tão longe, mesmo estando aqui. Me desculpa por ter fingido que estava tudo bem quando não estava. Isso vai mudar, eu prometo. A gente vai conversar mais. Vai estar junto de verdade. E sabe de uma coisa? Ele segura o rosto pequeno entre as mãos. Está tudo bem se você sentir tristeza também. Está tudo bem ficar triste pela mamãe. Eu também sinto to-dos ou deias. E tá tudo bem a gente falar sobre isso. Sobre ela. Sobre como a gente se sente. Tudo bem? Lucas acena, enxugando as lágrimas. Tudo bem, pai. E essa conversa foi apenas o começo de uma transformação que mudaria tudo nas próximas semanas. 3 meses se passam. Rodrigo participa religiosamente do grupo de pais na escola. Toda quarta-feira à noite, ele tá lá, sentando em círculo com outras mães e pais solos, compartilhando histórias, dividindo dores, rindo de situações que só quem vive entende. E pela primeira vez em 2 anos, ele não se sente sozinho em sua luta. Lucas começa a fazer sessões com a psicóloga da escola. Semanalmente, ele vai à salinha acolhedora, conversa, desenha, processa. E, aos poucos, muito aos poucos, começa a sorrir mais abertamente. Pai e filho criam novos rituais. Todo domingo de manhã, preparam o café da manhã juntos. Fazem panquecas, sujam a cozinha inteira, riem da bagunça. Jantam juntos todas as noites, sem televisão, apenas conversando. Como foi seu dia, campeão? Virou uma pergunta real, não apenas um protocolo. E Lucas responde de verdade agora. Conta sobre os amigos, sobre as aulas, sobre as brincadeiras no recreio. Rodrigo reduz as horas extras no trabalho. Aprende a dizer não para alguns serviços. Prioriza tempo de qualidade sobre dinheiro extra. E descobre que tem o suficiente. Que sempre teve. Na escola, a transformação é visível. Lucas no recreio agora corre pelo pátio. Joga bola, ri alto. Os desenhos continuam, mas mudaram completamente. Agora aparecem cores vibrantes, vermelhos, amarelos, verdes brilhantes. Aparecem 2 figuras de mãos dadas, um maior e um menor. Sorrisos desenhados nos rostos. Aparecem sóis enormes no canto da folha, pássaros voando, casas com janelas iluminadas. Helena se torna presença constante na vida deles. Não apenas como diretora, mas como amiga. Ela janta com eles algumas vezes por semana. Ajuda Lucas com projetos da escola. Conversa com Rodrigo sobre a vida, sobre desafios, sobre esperanças. E aos poucos, muito aos poucos, algo mais começa a florescer ali. Olhares que demoram um segundo a mais. Sorrisos que significam mais do que amizade. Mãos que se tocam ao passar o sal na mesa. Num domingo especial, os 3 estão na cozinha preparando o café da manhã. Lucas está quebrando ovos numa tigela, concentrado. Rodrigo tá fazendo panquecas. Helena tá cortando frutas. E a música tocando no rádio. Lucas começa a cantarolar. Rodrigo sai junto a Helena e de repente estão os 3 cantando desafinados, dançando pela cozinha, fazendo bagunça com farinha, gargalhando. A casa está viva novamente, completamente viva. 3 meses depois daquele sábado que mudou tudo, Rodrigo tá na mesma cozinha, mas tudo é diferente. Não fisicamente, os mesmos móveis, as mesmas paredes, mas a energia, a vida que pulsa ali, é completamente outra. Lucas está sentado à mesa fazendo lição de casa, mas constantemente para contar animado sobre seu dia. Pai, sabe o que aconteceu hoje? A gente vai fazer uma peça de teatro na escola. Eu vou ser o narrador. A professora disse que eu tenho voz boa para isso. Sério, campeão? Que orgulho. Vou estar na primeira fila, no dia da apresentação. Rodrigo responde, mexendo a panela no fogão. Helena está lá também, cortando legumes para a salada, rindo das histórias animadas do menino. E o Pedro, meu amigo novo, vai ser o cavaleiro. Ele é muito engraçado, pai. Você precisa conhecer ele. Que tal chamar ele para vir aqui um dia desses? Podem jogar videogame, o que acha? Sério, pode. Os olhos de Lucas brilham. Claro que pode. Rodrigo faz uma pausa. Para de mexer a comida ao redor. Lucas radiante contando histórias, os olhos brilhando de vida. Helena, ali não porque precisa, não porque é obrigação, mas porque quer estar, porque aquele espaço se tornou dela também. A cozinha cheia de vozes, de risos, de vida. E ele pensa, a maior urgência daquela manhã de sábado
não era sobre problemas. Era sobre possibilidades, era sobre permitir-se e receber ajuda. Era sobre entender que ser forte não é carregar tudo sozinho. É ter coragem de dividir o peso. Helena nota ele parado, pensativo. Tudo bem? Ela pergunta baixinho. Rodrigo sorri. Um sorriso completo, verdadeiro, tudo perfeito. E era verdade. Não a perfeição de uma vida sem problemas, sem desafios, sem momentos difíceis, mas a perfeição da presença, a perfeição de estar realmente ali, conectado, vivo. Rodrigo olha para Helena, que sorri de volta. Olha para Lucas, que continua falando animado sobre a peça de teatro. E sente, pela primeira vez em anos, algo que havia esquecido existir. Paz. A paz de não estar mais sozinho em sua jornada. A paz de ter aberto a porta e deixado pessoas entrarem na casa e no coração. Essa história nos ensina algo profundo que talvez você precise ouvir hoje. Você não precisa atravessar suas batalhas sozinho. Pedir ajuda não é fraqueza, é sabedoria. Se abrir não é vulnerabilidade, é coragem. Quantas pessoas ao seu redor estão esperando uma permissão sua para entrar? Quantas Helenas existem na sua vida prontas para preparar aquele café e dizer, deixa eu te ajudar? Quantas portas você trancou com medo de parecer fraco, quando na verdade abrir lá seria o ato mais forte que você poderia fazer? E a pergunta mais importante, você tem sido presente de verdade na vida de quem você ama? Ou apenas estado lá, fisicamente presente, mas emocionalmente ausente? Porque existe uma diferença enorme entre estar e ser. Estar é fácil, é sentar no mesmo sofá, é morar na mesma casa, é dividir o mesmo espaço. Ser presente é outra coisa, é escutar de verdade, é olhar nos olhos, é perceber os sinais, é estar disponível não apenas com o corpo, mas com a alma. Rodrigo descobriu algo que todos nós precisamos aprender. A vida não precisa ser perfeita para ser boa. Ela só precisa ser vivida, com presença, com verdade, com coragem para aceitar que às vezes a melhor coisa que podemos fazer é abrir a porta e deixar alguém entrar. Não importa quão forte você seja, não importa quantas batalhas já venceu sozinho, todos nós precisamos de alguém. Todos precisamos de comunidade. Todos precisamos de vez em quando acordar e encontrar alguém preparando café em nossa cozinha, literal ou metaforicamente. Alguém que se importe o suficiente para invadir nossa solidão e dizer, você não está sozinho, e eu estou aqui. A gente vai atravessar isso junto. E você, qual foi a maior lição que essa história trouxe para sua vida? Você se viu em algum momento dessa jornada? Foi no Rodrigo tentando ser forte sozinho? Foi no Lucas guardando a dor por dentro? Ou foi na Helena, que teve coragem de estender a mão? Me conta aqui nos comentários.